boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, especialista em gerontologia, mestre em saúde, doutoranda também em saúde nos últimos meses aí do doutorado e trabalho já há 13 anos no campo da pesquisa voltada para a saúde da pessoa idosa, no campo também da assistência à pessoa idosa e da educação, né, enquanto professora aí no campo da gerontologia. Hoje eu quero conversar com você sobre perambulação na pessoa que tem a doença de Alzheimer. É um tema muito comum, recebo várias mensagens, várias perguntas sobre esse assunto. Nós tínhamos agendado uma live para ontem, que seria transmitida aqui no Instagram e seria transmitida também no meu canal do YouTube, mas eu tive um problema de queda de energia, enfim. E só consegui avisar agora, alguns minutos atrás, que faria live aqui no Instagram. Então, eu quero pedir a você que está aqui ao vivo no Instagram, que compartilhe, você que é cuidador, que é familiar de pessoa com demência, de pessoa que tem a doença de Alzheimer, que você compartilhe, convide outras pessoas, né? Porque as pessoas não sabem que eu estou aqui fazendo live, a não ser quem viu meus stories, né? Quem está nos meus grupos, porque há mais ou menos meia hora atrás eu comuniquei que eu faria essa live. Mas conto com você então para compartilhar, para convidar outras pessoas. Você que vai assistir essa live no meu canal do YouTube, deixe também seu boa noite, seu bom dia, boa tarde, não sei em que momento você vai assistir essa live, mas se comunique também, deixe suas dúvidas, né? Deixe suas perguntas. Isso é muito importante para mim, tá bom? Para que eu saiba quem está assistindo, qual é o perfil das pessoas que acompanham a minha live. Isso é muito importante, tá? Bom, no meu canal do YouTube tem quase 600 vídeos falando sobre saúde da pessoa idosa. Tem duas playlists lá muito específicas, uma playlist voltada para a questão da demência e uma playlist na qual eu falo sobre especificamente doença de Alzheimer. Então você que quer aprender sobre esses assuntos, que me acompanha por conta dessas temáticas, você pode já ir lá no meu canal do YouTube, né? Quando você quiser ir assistir vídeos, tem muitos vídeos sobre esse assunto. Tô vendo aqui um amigo, né, que está assistindo do Japão. Poxa, que legal. Fico feliz aqui com a sua presença, tá bom? Nessa live, fico feliz de estar chegando tão longe aí, falando sobre esse assunto, que é o assunto doença de Alzheimer, tá? Bom, vou então já começar a live, né? E, enfim, à medida que as outras pessoas vão aí chegando, a gente já vai, né? Já vamos começando essa live, já vou explicando o assunto para a gente não perder tempo, até porque essa live fica gravada, né? Em geral, as pessoas não gostam de uma introdução tão longa. Bom, gente, quando a gente fala sobre perambulação, a gente fala sobre o fato da pessoa que tem a doença de Alzheimer ficar andando para lá e para cá, dentro de casa, no quintal, né? Esse hábito de ficar se movimentando o tempo inteiro. E isso acaba trazendo um grande estresse para o cuidador, traz um grande estresse para a família, é um problema comportamental sério, é muito comum e é muito sério. Ele pode causar um grande problema em termos de convivência com a família, pode dificultar, inclusive você que de repente tem um desejo de institucionalizar essa pessoa, ou seja, de colocar essa pessoa que tem Alzheimer numa instituição de longa permanência, numa casa de repouso, no centro-dia para pessoas idosas, porque em geral essas instituições acabam negando, né, o acesso da pessoa que tem Alzheimer e que perambula, porque se torna uma pessoa que precisa o tempo inteiro de assistência. Além disso, essa pessoa que perambula, ela tem uma chance muito maior de se perder, né, enfim, de se perder dentro de casa, de se perder fora de casa também, né? Esse comportamento de estar vagueando o tempo inteiro pode trazer, na verdade, isso pode ser a causa de uma. Isso pode ser consequência, na verdade, de uma angústia que essa pessoa está sentindo, do medo que ela pode estar sentindo. Isso aumenta a suscetibilidade dessa pessoa a riscos, a violências, né? Porque imagina uma pessoa que tem Alzheimer perambulando pela rua. As pessoas não sabem o que que é, e aí podem achar que é uma pessoa bêbada, né? Que é uma pessoa, enfim, ruim, né? E aí ela acaba estando suscetível a sofrer violências, né? E isso traz, então, um grande risco para ela do ponto de vista físico e traz um grande estresse para o familiar também em ver essa pessoa suscetível aí
a esses riscos, né? Mas por que essa pessoa que tem Alzheimer, ela perambula? Tem vários fatores, né? O próprio dano cerebral pode fazer com que essa pessoa perambule, e aí não teria uma explicação, uma outra causa para isso, seria só o próprio dano mesmo. Mas o que a gente observa é que muitas vezes essa perambulação ela comunica alguma coisa, é uma forma dessa pessoa que tem Alzheimer se comunicar e ela expressar sentimentos pra gente, tá? Então tem assim, tem aquela pessoa que tem a doença de Alzheimer que você vai ver perambulando por horas e horas e que você não vê um motivo aparente e que isso não traz angústia nenhuma para a pessoa. Então ela anda para lá e para cá, mas você vê que ela tá tranquila, ela tá bem. Isso não tá trazendo nada angustiante para ela. E tem aquela perambulação em que você percebe que essa pessoa ela está desorientada, que ela está perdida. Muitas vezes ela começa então a desejar voltar para casa, ela já está em casa, né? Quer voltar para casa. Isso acontece muitas vezes quando essa pessoa que tem Alzheimer ela está em ambientes novos, ou seja, quando ela se muda de casa, né? Às vezes a família precisa se mudar. E aí, dentro desse novo lá, que ela não reconhece aquele lá, ela começa a perambular. Ou quando ela é internada numa unidade de emergência, ou quando ela começa a frequentar um centro-dia para pessoas idosas, ou vai, né, passar a viver numa instituição de longa permanência. Então, assim, esse novo ambiente pode trazer essa perambulação. Alterações de rotina também podem fazer com que essa pessoa perambule, porque ela não entende essa nova rotina, e isso causa uma grande angústia, isso traz uma desorientação. Distúrbios do sono também, então essa pessoa que durante a noite ela se apresenta mais confusa, ela levanta às vezes à noite para ir ao banheiro e aí ela se perde, ela não consegue encontrar o banheiro, ela não consegue voltar para o quarto, ela quer beber um copo d'água e ela não consegue chegar na cozinha. Então, essa desorientação associada a uma confusão mental que pode vir à noite por vários motivos, inclusive com a questão dos sonhos, né? Ela não saber ali diferenciar o que é um sonho do que é a realidade. As próprias alucinações são muito mais comuns também no período da noite. Tudo isso pode trazer, então, essa perambulação que já vai ser uma perambulação com angústia. Então, diferente daquela perambulação que você vê ela andando para lá e para cá, isso não causa angústia nenhuma. A gente tem uma perambulação que é causada pelo medo, pela confusão mental, pela desorientação, pela dificuldade de lidar com as alucinações. Então, quando é uma perambulação que causa angústia, aí a gente vai ter que intervir de algumas formas, né? Quero dar uma boa noite para Lili. Lili, seja bem-vinda, né? E os demais também sejam bem-vindos aí à live, tá, gente? Não esqueçam de compartilhar, porque essa live era ontem, está sendo hoje, então muita gente não sabe que ela está acontecendo, tá bom? Bom, e aí antes de falar como lidar com a perambulação, eu quero falar para vocês como que essa pessoa se sente. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: quando é uma perambulação que traz angústia, essa pessoa pode estar sentindo várias coisas ali. Ela pode estar sentindo medo. Então, se ela se sente perdida dentro de casa, né, dentro dessa nova casa ou da casa que ela já está morando mesmo, mas ela começa a ficar desorientada, né, não se encontrar dentro dessa casa, ela pode sentir medo, ela pode sentir inquietação, né, quando alguma coisa está incomodando, seja o clima dessa casa, seja o barulho, seja a forma como as pessoas estão interagindo, né? Isso pode estar trazendo uma inquietação para ela. Ela pode estar entediada também, uma pessoa que tem Alzheimer, que não tem nenhuma programação de atividade durante o dia, não faz exercício físico, não faz exercício cognitivo, não tem nenhuma tarefa dentro de casa que seja colocada para ela fazer, ela pode estar se sentindo entediada. Então, isso pode ser a causa dessa perambulação, né? Como eu falei, a ausência de exercícios físicos, às vezes a vontade, a necessidade de ir ao banheiro e ela não consegue expressar que é ir ao banheiro, ela não consegue chegar ao banheiro, ela não consegue voltar para o quarto. Então, assim, ela pode estar inquieta porque ela está com medo, porque ela não está conseguindo resolver algum problema, porque ela não está conseguindo expressar alguma coisa que está incomodando, né? Ela pode estar assustada diante das alucinações também.
Então, tudo isso a gente tem que tentar identificar esse sentimento que ela está sentindo para a gente conseguir diminuir essa angústia e fazer com que ela pare de perambular, tá? E sempre a gente vai tentar fazer com que essa pessoa pare de perambular quando essa perambulação está trazendo angústia. Quando não está trazendo angústia, a gente deixa. A única coisa que a gente vai fazer é assegurar que essa pessoa esteja com um tênis confortável, esteja com uma roupa confortável, esteja hidratada, esteja nutrida, porque o fato de estar andando para lá e para cá, né, pode fazer com que ela fique desidratada, pode fazer com que ela fique desnutrida se ela não tem um bom aporte nutricional. Então, tudo isso a gente vai ter cuidado também. Mas se não traz angústia, ok. Se traz angústia, eu tenho que aprender a lidar. E aí eu quero trazer algumas dicas para vocês, tá? A primeira dica, gente, é que assim, a pessoa que perambula muito, como eu falei no início da live, ela pode ter maiores riscos de se perder. Então, uma coisa que nós temos que nos preocupar é que essa pessoa tenha uma pulseira de identificação, tá? Por quê? Porque ela pode, nessa de ficar andando para lá e para cá, ela pode acabar abrindo o portão da sua casa, saindo, se perdendo no bairro, né? Então, o que eu devo fazer sempre com uma pessoa que perambula é ter uma pulseira de identificação nela, com telefone, com o endereço da casa dela, com uma identificação ali dizendo que trata-se de uma pessoa que tem demência. Porque às vezes, como eu falei, uma pessoa vê na rua, acha que tá bêbada, não sei o quê, e aí acaba violentando essa pessoa. Então, ter uma pulseira de identificação ali, dizendo que essa pessoa tem uma demência, e com o telefone, com o endereço, já vai facilitar para você encontrar essa pessoa. Esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa que a gente pode colocar também é aplicativos no celular, né, com GPS ali para você conseguir encontrar essa pessoa, se essa pessoa se perder. Eu posso colocar câmeras pela minha casa, se eu fico preocupada, mas ela fica andando dentro de casa, ela pode fazer alguma coisa que vai ser prejudicial para ela, e eu também não quero ficar andando para lá e para cá atrás dela. Eu posso botar câmeras pela casa, porque aí onde eu estiver, eu vou conseguir ali visualizar, vou conseguir ver o que essa pessoa está fazendo, tá? Outra questão é colocar também um sinozinho na porta, porque aí se essa pessoa abrir a porta de casa para sair, vai emitir um alarme, vai emitir um barulho, e eu vou conseguir identificar que essa pessoa está saindo. Então, isso vai ser um sinalizador para mim. Outra coisa que eu posso colocar também no quarto dessa pessoa é aqueles monitores que a gente coloca de bebê, sabe? Aqueles monitores que a gente coloca no quarto da criança, para quando a criança está dormindo, né? Se ela acordar, se ela fizer algum barulho, aquilo vai sinalizar no meu quarto. Eu posso colocar isso também, por uma questão de segurança, né? E aí, bom, outras dicas. Por exemplo, se eu vou precisar mudar com essa pessoa de lar, eu sempre digo para vocês o seguinte: não é bom que a gente mude de casa com a pessoa que tem Alzheimer. Isso aumenta a desorientação dela, isso aumenta as chances de perambulação, mas às vezes a família vai precisar se mudar. E aí, se isso for acontecer, o que eu posso fazer? Fazer isso de forma gradual. Planejar isso, ou seja, antes de me mudar com essa pessoa, se ela ainda compreende, ainda está na fase inicial do Alzheimer, eu vou explicar para ela por que ela precisa se mudar. E aí eu vou visitar algumas vezes essa nova casa com ela. Eu vou permitir que ela participe do planejamento, participe da arrumação. Eu vou arrumar essa casa de forma que ela fique o mais parecida possível com a casa anterior, né? Porque aí isso vai diminuir essa chance de desorientação também, porque ela vai olhar para aquela casa, ela vai ver os pertences dela, ela vai ver a forma como aquela casa está arrumada e ela vai se identificar com essa casa. Então, isso diminui as chances de perambulação também, né? Se ela não está na fase que ela entende, ela já não entende mais as explicações, né? Eu vou me mudar sem alardes, sem explicar, mas tentando manter a casa numa arrumação que seja o mais próxima possível da arrumação da casa anterior. Os mesmos móveis, a mesma forma de disposição dos móveis, né? Esse é um ponto.
Outra questão que eu posso também é estar sempre tranquilizando essa pessoa, dizendo que ela está na casa dela, ou se ela mudou de casa, que essa é a nova casa, mas que ela pode ficar à vontade, que essa é a nova residência dela. Então, sempre tranquilizando essa pessoa de que aquele é o espaço dela, né? Bom, esse comportamento começou quando essa pessoa ingressou no centro-dia. O que eu posso fazer? Uma adaptação, né, dessa pessoa. Primeiro apresentando esses profissionais para ela, antes dela começar a frequentar esse centro-dia. Acompanhar essa pessoa no centro-dia nos primeiros dias, ficar alguns momentos ali com ela. Depois, gradualmente, deixar que ela fique por 1, 2 horas, até que ela se acostume, e depois eu vou deixar que ela fique o dia inteiro. Então, sempre fazendo essa graduação, tá? Agora, se essa perambulação acontece com a pessoa à noite, então, geralmente é acompanhada aí dos distúrbios do sono. O que eu preciso pensar? Primeiro, que, como eu falei no início da live, essa pessoa pode estar faltando para ela exercícios físicos durante o dia. Então, eu tenho que ter uma programação de exercícios físicos para ela durante o dia, de outras tarefas também, não só exercícios físicos, mas tarefas dentro de casa, exercícios cognitivos. Eu não posso deixar a pessoa que tem Alzheimer jogada no canto. Ela precisa ter uma programação de atividade, porque ela precisa também se cansar, para que à noite ela tenha sono. Então, às vezes, essa perambulação é só falta de exercício físico. Então, assim, ela fica muito tempo parada, o nosso corpo, ele precisa de atividade. Como ela não tem atividades, ela começa a perambular à noite. Então, exercícios físicos são importantes, programação de outros tipos de atividade durante o dia também, para que à noite ela fique cansada. Fazer uma longa caminhada no finalzinho da tarde também vai fazer com que o corpo fique cansado e à noite ela durma e não fique perambulando. Para algumas pessoas é legal também, se a família tem carro, fazer um passeio de carro à noite, porque isso vai trazer um sono para essa pessoa, né? Vai tranquilizá-la. Levar essa pessoa ao banheiro antes dela deitar, porque às vezes ela começa a perambular à noite porque ela quer ir ao banheiro, quer fazer xixi, e aí não consegue ir ao banheiro, aí levanta, fica rodando para lá e para cá. Então eu tenho que ter esse hábito de levá-la ao banheiro antes dela deitar para dormir. Deixar luzes acesas no banheiro também e no corredor, para que se ela precisar ir ao banheiro, ela consiga ir, consiga voltar, que às vezes ela não consegue voltar, então por isso que ela fica perambulando. Ver também essa questão do quarto, se o quarto dessa pessoa é um quarto agradável, se tem clima bom, se a cama está agradável. Tem a questão também dos lençóis, que muitas vezes essa pessoa se enrosca nos lençóis, e aí aquilo causa uma irritação, e aí por isso que ela levanta, começa a andar para lá e para cá. Então, trocar lençóis por edredões é interessante, desde que, obviamente, esse quarto seja ventilado, né? Porque senão essa pessoa vai morrer de calor também. Aí não dá. Tentar colocar músicas agradáveis também, músicas tranquilas, né? Que vão induzir ao sono. E aí tem outras dicas também, né, gente, que eu posso trazer para vocês. Por exemplo, às vezes chega uma fase que essa pessoa não consegue dormir bem mais no quarto, mas ela se levanta, perambula, senta no sofá e dorme. Não tem problema nenhum. Se ela está dormindo, deixa ela dormir no sofá. O importante é que ela durma. Às vezes a gente, nessa ansiedade de tentar manter o mesmo padrão de antes, a gente acaba se estressando à toa. Então, trata-se de uma pessoa que tem demência, né? Se a partir de agora ela fica mais confortável dormindo no sofá, que ela durma no sofá, não tem problema nenhum. Posso deixar ela dormir ali. Se isso vai acabar com a perambulação dela, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente tem outras dicas também, né? Pra gente evitar a perambulação, que é a gente evitar alterações de rotina. Qualquer alteração de rotina que eu faço com essa pessoa que tem Alzheimer pode trazer essa perambulação, que na verdade é uma agitação, né? Diante dessas novas mudanças. Ter uma agenda de compromissos para ela, para que ela se sinta útil, para que ela se sinta uma pessoa que tem atividades para fazer. Tentar distrair quando ela está perambulando. Se você vê que isso está muito exaustivo fisicamente, você pode distrair essa pessoa com outras coisas, convidá-la para te ajudar a fazer alguma coisa, né? Para que ela consiga
sair dessa coisa de ficar andando para lá e para cá. Então, ao invés de eu falar para ela parar de andar, eu convido para ela fazer uma outra atividade. E aí ela vai se distrair, vai fazer essa outra atividade e vai parar de ficar perambulando para lá e para cá, né? Eu também preciso pensar sempre nessa questão do ambiente, né? Vocês vão perceber que, na verdade, as dicas que eu estou dando para lidar com a perambulação são basicamente as mesmas dicas que eu dou para acalmar a pessoa que tem Alzheimer, porque a perambulação nada mais é do que um sintoma também de agitação. Vocês concordam? Então, são as mesmas dicas, né? Para a gente tentar criar um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo dentro de casa. A gente também alertar os vizinhos de que a gente tem uma pessoa que tem demência dentro de casa e que essa pessoa pode sair, pode ficar andando para lá e para cá, pode ficar perdida, porque aí esses vizinhos também vão nos ajudar a resgatá-la, também vão nos ajudar a acalmar essa pessoa que está perambulando. Eu tenho que pensar também que a contenção mecânica não é interessante. É realmente uma coisa que a gente tem que evitar. O que é a contenção mecânica? É você amarrar essa pessoa, é você colocar um cinto de segurança, né, na cadeira de rodas, como muitas vezes vão ser feitos, né? Isso vai ser feito dentro de instituição de longa permanência, isso vai ser feito no hospital, porque na verdade isso tem um efeito muito ruim. Isso vai trazer muitas vezes mais agitação ainda para essa pessoa. Então eu tenho que evitar, porque ela vai ficar revoltada, ela vai se machucar, ela vai ficar mais inquieta, ela vai ficar mais agitada. Então eu tenho que evitar essa contenção mecânica. Da mesma forma que eu tenho que evitar também as medicações. Porque muitas vezes quando essa pessoa começa a perambular, a família já quer, né, correr para a medicação. A gente tem que lembrar que essas medicações vão deixar essa pessoa mais tonta, vão trazer mais confusão mental, vão trazer maiores riscos dessa pessoa cair, vão trazer uma piora cognitiva, vão trazer muitas vezes uma sensação de ressaca no outro dia, né? Então, às vezes, o efeito é rebote, o efeito vai ser muito ruim da medicação. Claro que quando a gente coloca todas as dicas, né, em prática, e isso não traz, a gente não consegue lidar, a gente continua vendo que essa pessoa está angustiada, né? Isso não se resolve, às vezes a gente vai acabar recorrendo à medicação. Mas isso tem que ser o último caso. Primeiro a gente tem que tentar entender quais são os sentimentos dessa pessoa, o que ela está sentindo, se é medo, se o problema é que ela não está conseguindo se encontrar, se o problema é o ambiente que está muito barulhento. A gente tem que tentar resolver o que pode estar sendo a causa dessa perambulação primeiro. E aí, se eu tento resolver todas as questões e ainda assim essa pessoa perambula e perambula com angústia, aí sim eu vou conversar com o profissional médico que vai indicar uma medicação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Tô vendo aqui a Nara. Boa noite, Nara. Seja bem-vinda. Boa noite, Dorinha, também. Seja bem-vinda. Gente, eu tô rouca. Nossa, é horrível fazer live rouca, né? Mas eu fiquei tão gripada depois do carnaval, ainda estou gripada, ainda estou me recuperando. Fiquei doente antes do carnaval, aí melhorei no final de semana do carnaval. Aí passou o carnaval, fiquei doente de novo. Aí tô me recuperando, assim, já não tô mais com febre, não estou com dor no corpo, não estou com dor de cabeça, nada. Mas ainda tô com essa gripezinha, ainda tô com tosse, ainda estou rouca, né? É um negócio assim. Nossa, acho que o carnaval foi exaustivo demais, né? E aí, verão, a gente já tem essa questão das viroses e dengue e não sei o que. Olha, gente, é uma luta sem fim. Mas estamos aí, né? Firmes e fortes, nos recuperando, né? Mas é isso, gente. Bom, eu acho que são essas dicas, né, que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou deixar essa live no YouTube também, para quem chegou depois, né? Vou compartilhar o link lá nos grupos também, nos grupos do WhatsApp. Então, se você conhece outros cuidadores, né, de pessoas que têm demência, compartilhe essa live. Espero que essa live ajude, né? São dicas que às vezes parecem simples, mas que se a gente coloca em prática, a gente tem realmente mudanças significativas nesse cotidiano da pessoa que tem Alzheimer. E eu espero que ajude vocês aí nessa luta, nesse processo de cuidados, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tá?
e que a gente possamos continuar juntos aí nessa missão, ajudando cuidadores, né, de pessoas que têm Alzheimer, ajudando principalmente essas pessoas que têm Alzheimer ou que têm demências relacionadas, né, já que a forma de lidar é a mesma, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Beijinho, boa noite para vocês.